Pessoal, a gente continua conversando sobre o texto que está intitulado aqui como A Desglorificação da Logoterapia. Lembrando a vocês que é uma palestra, né, de Viktor Frankl, e que eu e o Matheus a gente está desenvolvendo uma conversa, trazendo pontos que a gente considera interessantes de discussão, de diálogo, e que esse diálogo possa, né, contribuir com as nossas compreensões a partir da logoterapia. Então, a gente vem desenvolvendo esses diálogos ponto a ponto, e o ponto que nós escolhemos para trabalhar nesse vídeo tem a ver com uma frase que Frankl coloca: os logoterapeutas ousam falar da vida como algo que sempre tem sentido. E aí, esse trecho, um pouquinho menor do que os outros que a gente estava desenvolvendo, né, eu queria pontuar a palavra ousar, né? E tal como no outro vídeo, eu queria fazer assim uma contextualização. Esse verbo ousar, né, que está aqui na citação, ela me parece bem interessante quando a gente pensa que Frankl vivencia um momento que, diante de tantos contextos ligados ao pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, muitos teóricos, muitos filósofos, muitos pensadores, de forma geral, acabaram indo por um caminho, desenvolveram um caminho de escrita, de compartilhamento, ligado a essa sensação de desespero, de angústia, de olhar para a vida como se ela fosse um absurdo. Então, assim, diante de tantos sofrimentos, diante de tantas situações injustas, de tantas situações inexplicáveis, né? Como é que o ser humano chega a esse ponto de violência, a esse ponto de indiferença? A vida só pode ser um absurdo, né? E o Viktor Frankl, apesar de ter sofrido e sido vítima de tantas dessas coisas que eu falei aqui, ele ousa seguir por um caminho diferente. Ele ousa seguir por um caminho ligado a pensar exatamente o contrário, de que exatamente por viver essa sensação, essa percepção, é preciso olhar para a vida e ver além desse sofrimento, e ver além do meramente mal, atroz. A gente corre um risco muito grande, ao pegar esse filão aí do absurdo, de generalizar, como se tudo fosse cinicamente horrível, ruim, maldade, então essa vida não tem sentido. O que o Frank coloca é que ele já tinha essa percepção, mas que, obviamente, ela ficou muito mais aguda depois da experiência dele nos campos de concentração, é que mesmo nessas circunstâncias tão desoladoras e desumanizadoras, é aí mesmo que se mostra a humanidade e a riqueza humana de muitos. Então, não houve, nesses contextos macros, só sofrimento, não houve só indiferença, e também não houve só ações desumanas. Se você tiver a oportunidade, já teve a oportunidade de ler o livro Em Busca de Sentido, ou se não leu ainda, assim, fica fortemente a indicação para que leia, você vai ver que o Frankl ele vai apontar que nas circunstâncias mais horríveis e limitantes de um campo de concentração, ele via colegas, e ele era também uma pessoa assim, né, que, que de alguma forma tentava ajudar o outro, tentava ultrapassar as próprias necessidades em nome de um outro. É interessante lembrar que, por exemplo, o Viktor Frankl, durante o período que ele teve nos campos de concentração, ele participou de ações clandestinas, clandestinas, né? Mas assim ligadas à saúde mental, ligadas vamos dizer assim, a preocupação em como as pessoas que entravam no campo de concentração elas iam ser tratadas. Então ele sabia dos contextos horríveis que tinha ali, das muitas violências sofridas e que era importante que essas pessoas tivessem um apoio, que elas tivessem um suporte. Então, mesmo ele próprio sofrendo e tendo muitas limitações ligadas a isso, havia uma experiência autotranscendente de dedicar-se ao outro, de ir ao encontro do outro. E a gente está citando aqui Frankl, mas não foi só ele, né? Assim como ele teve muitos, junto a ele teve muitos, ele não trabalhava nessa ação com relação à saúde mental sozinho, era uma equipe, né? Uma equipe que se forma de modo espontâneo, e que
entende essa preocupação, pessoas que ele não conheceu também, né, mas que deram a sua vida por outras, que tiveram várias ações dignas, né? O Frank Wheeler em textos vai falar dessas pessoas quase que assim, né? Como essa experiência desse exemplar humano. E se existem seres humanos, né, capazes dessa experiência de sentido, mesmo nas circunstâncias tão limitantes como a gente falou do campo de concentração, isso é prova humana para Frankl de que é possível a qualquer ser humano vivenciar sentido. E aí a ousadia, né? Ao invés de seguir com um discurso pós essa experiência de absurdo da vida, de pessimismo, de um olhar, vamos dizer assim, empobrecido com relação à existência ou desacreditado com relação à existência, o Viktor Frankl ousou, né, consolidar a sua proposta psicoterapêutica a partir de um olhar de esperança e que tivesse como base essa noção que a gente chama de incondicionalidade do sentido, ou seja, né, essa compreensão ousada, como o Frank colocou, de entender que para os seres humanos, né, é sempre possível desvelar sentido. E que Frank coloca como uma premissa, e a gente vinha colocando sobre as bases da logoterapia, que o pai da logoterapia colocou, e que nós, como logoterapeutas, assumimos. Então, esse é o nosso olhar, né? Um olhar ousado, mais, talvez mais a favor da corrente pensar de forma pessimista, pensar que a vida não tem sentido, entregar-se vamos dizer assim, a um descrédito, mas que Viktor Frankl fez e nos convida a fazer esse movimento na direção da esperança. Muito bacana, né, a reflexão que a Thaline traz, até porque, enquanto psicólogos, não é raro a gente encontrar pacientes com esses discursos, né, do absurdo completo da vida, da falta de esperança completa, de se questionar o para quê, né, para quê eu vou mudar algo, fazer algo diante dessa situação, se tudo já se encontra da forma como está, assim, de certa forma, né? Mas é muito gratificante também ver como essa contribuição da logoterapia nos fornece meios de trabalhar esses pacientes dentro desse espaço, né? E isso se tornar um caminho para uma mudança de perspectiva, né? De posicionamento frente à própria vida, né? E a gente vê os efeitos disso também. Os efeitos de injetar vida, de injetar um sentimento diferente em relação à própria vida e às situações que são vividas. Então, o sentido, ele tem muito isso. Até quando o Frankl traz a contribuição sobre o sentido da vida, ele fala que o sentido é um fim, e à medida que encontramos esse fim, esse sentido, nós desvelamos ali, diante da vida, efeitos, né? Efeitos de preenchimento existencial, de realização, de prazer também, de alegria diante de tudo isso, né? Mas não é qualquer coisa, não é qualquer ação que vai nos proporcionar esse efeito, que vai nos proporcionar, de fato, um preenchimento existencial. Então, a logoterapia, ela dentro desse olhar, dessa reflexão que estamos trazendo, ela surge enquanto uma força que se contrapõe a uma visão niilista, a uma visão que traz uma dúvida, uma negação, melhor dizendo, sobre o sentido, né? Sobre a existência de um sentido na vida, que caminha muito mais por uma ideia de um absurdo, de um negativismo completo diante da vida, né? E o Frankl surge, enquanto autor da logoterapia, como um portador da esperança para as pessoas, né? Não de uma visão de um otimismo barato, que ele, na verdade, se opõe a isso, né? Frankl não está querendo empurrar isso goela abaixo, né? Tentando defender que devemos ter um olhar otimista sobre tudo e que é somente isso e pronto. Não. Ele não nega a realidade, ele não nega as limitações, os sofrimentos, a finitude, o trágico. Pelo contrário, tudo isso é assumido por ele em sua teoria. Contudo, o que ele nos fala é que, apesar de tudo isso, existe uma liberdade
que podemos nos posicionar, que podemos escolher como lidar, como se posicionar, como responder a cada uma dessas situações, e que isso importa, e que isso faz uma diferença tremenda diante da vida. A proposta de Frankl não é uma proposta que visa olhar para tudo isso, que é sofrido diante da vida, é difícil diante da vida, e dizer que podemos mudar tudo, que tudo depende de nós, que não temos limites. Não, nós não podemos tudo, nós não podemos mudar todas as situações, mas não é porque não podemos mudar todas as situações que as situações não possam ser vividas de uma melhor forma possível, de que se possa extrair até mesmo das situações difíceis e que geram sofrimento em nós, um posicionamento que pode trazer algo de rico para nós, de aprendizado, de algo que olhamos e nos orgulhamos e que crescemos com isso, né? Então, Frankl não tira essa ideia de um lugar distante, descontextualizado, ele tira da concretude da vida, da experiência humana, como um bom fenomenólogo, né? Ele que é um autor que estrutura a sua teoria a partir dessa raiz fenomenológica, então ele descreve, ele compreende aquilo que é expresso, é manifestado com a própria vida das pessoas. E ele alega também com a sua teoria a capacidade humana de, mesmo e apesar, mesmo em meio ao sofrimento, extrair dessa vida um sentido. Algo que possa fazer toda a diferença, porque na visão da logoterapia, o que o homem busca, em um primeiro lugar, de forma primordial, é encontrar um sentido em sua vida. E Frankl, talvez por se incomodar, por viver isso ao longo da sua trajetória e ver o quanto aos montes a sociedade, as pessoas se dirigiam muito mais para uma visão diferente dessa que a logoterapia propõe, ele vê isso enquanto um chamado também para a sua própria vida, de deixar esse legado e ser essa luz para que as pessoas testemunhem também, a partir dessa vida, a partir das suas contribuições, o quanto o sentido ele é possível de ser encontrado em cada pessoa, em cada situação, independente de qual seja. Essa foi as nossas reflexões, né, sobre esse trecho do tabu do sentido, né, que Frankl traz aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam, né, ou tem algum tipo de discussão ou dúvida sobre isso, coloca aqui nos comentários para a gente ir conversando, né. Deixe também o pedido aqui para vocês colocarem seu like, né, no vídeo, se inscreverem no nosso canal e acompanharem os vídeos futuros que estaremos postando. No mais é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo dessa série de vídeos que estamos fazendo.